Então, fala galera, muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal, né? Mas a gente começar o vídeo aí, nos apoie deixando seu like, inscrevendo no canal e ativando o sininho para não perder no vídeo e sempre notificado aqui no canal. Então galera, vamos fazer aqui uma reação do jogo aberto, com debate aí, né? Com Renata Fã, Denilson, Sgarbi, Chico, Ronaldão, todo mundo comentando sobre esse jogo aí, o Fla-Flu, isso mesmo, né? O jogo entre Flamengo e Fluminense pelo Campeonato Brasileiro. Nesse vídeo aqui vai falar sobre a escalação, os desfalques e tudo mais sobre esse jogão. Então, sem mais enrolações, fica agora aí com o vídeo. Bebê, venha pra cá, vamos falar de Fla-Flu, hein? Só isso pra quinta-feira. Primeiro clássico do comando técnico do Felipe Luiz e Mano Menezes e seus comandados na corda bamba, com aquele medo danado de voltar pro Z4. E quem traz as novidades pra gente, diretamente do Maracanã, é o Thiago Carvalho. Thiago, aquele bom dia especial pra você. Que tempo gostosinho aí, hein, Thiago? Olha, Renata, muito bom dia pra você, bom dia pro Denilson. O tempo tá gostoso, gente, tá um sol, 28 graus, mas assim, tá um sol quente, mas com um ventinho. Não tá naqueles piores dias de Rio de Janeiro. Vou contar pra vocês, logo mais promete um clássico aqui no Maracanã com muitos desfalques. E pelo que a gente viu do Denilson jogando bola aí nesse final de semana, Dedê, tem espaço pra você nesse jogo de logo mais aqui, hein? Se quiser pintar no Rio de Janeiro pra jogar, tem espaço. Agora eu vou contar um pouco pra vocês os spoilers desses desfalques pra logo mais. Do lado do Flamengo, a data FIFA pesou bastante. Foram 6 jogadores cedidos para jogar as eliminatórias em diversas seleções. 3 deles sequer vão ser relacionados para o clássico de logo mais contra o Fluminense. Então vamos lá. O De La Cruz não vai ser relacionado, assim como o Pulgar e o Gerson. Todos eles tiveram uma minutagem maior nas eliminatórias, então pelo desgaste físico vão ser preservados. A gente lembra que a prioridade do Flamengo nesse momento, é claro, é a semifinal da Copa do Brasil contra o Corinthians no próximo domingo aí em São Paulo. Agora, os outros atletas do Flamengo que também foram cedidos para seleções. O Varela teve uma luxação no ombro no primeiro jogo defendendo o Uruguai. Ele vai ser reavaliado ainda hoje, mas provavelmente não vai ter condições de jogo, então o Wesley deve ser o titular na lateral direita. O Arrascaeta e o Plata devem começar no banco de reservas. Com essas mudanças, alguns jogadores vão ganhar oportunidade. O Léo Ortiz, por exemplo, deve ir ao meio de campo para reforçar ali a dupla de volantes com o Alan. Ele já jogou alguns jogos ali como volante, e aí, caso isso aconteça, o Fabrício Bruno volta ao time titular. No lugar do Plata, mais à frente, o Michael deve ganhar uma oportunidade ao lado do Bruno Henrique e também do Gabigol. Já no Fluminense, a data FIFA nem foi um grande problema. Isso porque o Facundo Bernal e o John Arias, os 2 jogadores cedidos pelo Fluminense para as seleções do Uruguai e da Colômbia, voltaram. Ontem já participaram ali à noite da concentração dos jogadores, já tiveram aquela resenha e hoje vão ser relacionados, devem começar no time titular. Por outro lado, a lesão do Thiago Silva, essa sim preocupa. O Thiago já desfalcou o Fluminense em 3 jogos aí, desde que levou a pancada no calcanhar. No jogo de ida contra o Atlético Mineiro pela Libertadores, precisou de uma injeção no jogo de volta da Libertadores para atuar com dores ainda, não se recuperou, chegou a treinar no último sábado, as dores persistiram e ele está fora do clássico. A boa notícia é que o Inácio volta ao time titular e deve ficar com a vaga do Thiago. A gente vai ver tudo isso detalhado na reportagem que a gente preparou. Um clássico marcado por desfalques. Logo mais, quando entrarem em campo no Maracanã, Flamengo e Fluminense vão ter escalações abaixo da expectativa do torcedor. Do lado rubro-negro, o principal vilão foi a temida data FIFA. Com 6 atletas cedidos às seleções, Gerson, Pulgar e De La Cruz sequer vão ser relacionados para o Fla-Flu. Arrascaeta, que atuou 45 minutos pelo Uruguai na terça, deve começar o jogo de hoje no banco de reservas. Mesma situação de Plata, que estava com a seleção do Equador. Varela vai ser reavaliado após ter sofrido uma luxação no ombro. Com as ausências, a tendência é que Alan, Alcaraz e Michael ganhem espaço. A provável escalação conta com Rossi, Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Alexandro. Alan, Léo Ortiz e Alcaraz. Michael, Bruno Henrique e Gabigol. Esse será o primeiro clássico de Felipe Luiz como treinador profissional. Não vou olhar a tabela, não quero nem saber os outros resultados, não quero saber nada. Temos que fazer a nossa parte. O que acontecer depois não depende da gente, mas eu acredito sim que podemos fazer um final de campeonato excepcional. No Fluminense, a preocupação nem foi a data FIFA.
Facundo Bernal e John Arias, que disputaram as eliminatórias, já retornaram e estão relacionados para a partida de logo mais. O que vem tirando o sono de Mano Menezes é a lesão de Thiago Silva. Recuperar o zagueiro era uma das prioridades durante a pausa do campeonato. Thiago levou uma pancada no calcanhar no jogo de ida das quartas da Libertadores, contra o Atlético Mineiro há quase um mês. Desde então, desfalcou o time em 3 jogos. Além do capitão, Mano Menezes também não poderá contar com Marcelo e Keno suspensos, além de Kevin Serna com lesão muscular na coxa. A boa notícia é o retorno de Inácio, recuperado do problema no menisco. O provável Fluminense tem Fábio, Samuel Xavier, Inácio, Thiago Santos e Diogo Barbosa, Facundo Bernal, Martinelli e Ganso, Lima, John Arias e Cauã Elias. Com 30 pontos, o tricolor é o primeiro time fora da zona de rebaixamento. A reta final do que temos que fazer para nos colocarmos melhor no campeonato, sairmos dos últimos 4 definitivamente. Bom, faz 9 clássicos que o Fluminense não consegue vencer, cariocas, claro, não é? E agora precisa do resultado, tem 30 pontos na tabela, está ali na beirada do Z4, é o 16º colocado. Tem desfalques importantes, o Thiago Silva pela liderança, pela técnica, o Marcelo também pela experiência. Boa. E o Keno, que é um jogador de velocidade, um desafogo. Então, problemas para o Mano Menezes. Em contrapartida, no primeiro clássico do Felipe Luiz comandando o Flamengo, ele não vai contar, por exemplo, com o Pulgar, nem com o Gerson, e ainda está sem De La Cruz. O Arrascaeta também, eu acho, né? O Arrascaeta é preservado, deve ser para o segundo tempo. Mas pode ser que apareça. Ai, Na verdade, não há confirmação, né? Assim, Loirão, é o clássico, independentemente de quem joga, é aquele jogo diferente, né? Mais pra frente a gente deve falar, por exemplo, do Grenal, que independentemente do momento do Inter, que é melhor hoje, o clássico sempre é um jogo muito, muito diferente, mas a situação do Fluminense, ela é perigosa. Eu acho que se o Fluminense conseguir vencer essa partida contra o Flamengo, aproveitar que o Flamengo está sem essas ausências e pensando no final de semana, no jogo contra o Corinthians, é importante você tentar fazer uma partida equilibrada, tentar sufocar o Flamengo, lembrando que o Felipe Luiz, ele falou que quer um time muito intenso dentro de campo, fazendo aquela marcação alta, então de repente o Fluminense pode ter ali um contra-ataque, principalmente com o John Arias, que eu acho que é o jogador daí do meio de campo para frente, na escalação que a gente mostrou ali, pelo menos na prévia, acho que é o jogador mais importante. E o Flamengo, ele pode complicar muito a vida do rival e, ao mesmo tempo, ele tem a Copa do Brasil no radar. Então, ele não tem atenções só voltadas para esse clássico. Já o Fluminense é tudo ou nada. Jogaço, hein? Bom jogo, Agora... O Bozo está de volta, o Roberto entrei numa fria. Depois eu conto aí para você, tá? Mas antes desse meu desabafo, quem sabe você vai poder me ajudar. Tô curioso agora. As informações... me lembra, tá? A Roberta vai resolver essa situação aí pra mim. Mas antes, Roberta, vamos lá, hein? Porque o Felipe Luiz faz a sua estreia em um clássico como treinador. É isso, contra o Fluminense, então, é o primeiro jogo, né? Lembrando que ele estava treinando ali a equipe do Flamengo, Sub-20, mas agora na equipe profissional, o primeiro clássico dele no comando da equipe. Vem de 2 vitórias, resultados que animaram a torcida. E o Felipe Luiz, como jogador, o Fluminense foi o rival que ele mais enfrentou com a camisa do Flamengo. Foram 18 jogos, 7 vitórias, 2 assistências e 2 gols. Então, hoje aí, ele fazendo essa estreia. Para essa partida, claro, ele fez avaliações individuais dos jogadores que estavam a serviço das suas seleções na data FIFA. Com isso, Gerson, Pulgar e De La Cruz não jogam essa partida, esse clássico logo mais por conta de desgaste. Plata também jogou quase 90 minutos, a partida inteira pelo Equador. Mesmo assim, fica à disposição do técnico Felipe Luiz. E o Arrascaeta também à disposição, mas deve começar no banco de reservas. Flamengo ainda sonhando com o título do Campeonato Brasileiro. Está em 4º lugar, com 51 pontos, 9 a menos ali do que o Botafogo. E lembrando que tem um jogo a menos também. Flamengo, no final de semana, ainda tem esse jogo importante também pela Copa do Brasil contra o Corinthians. Mas hoje é clássico, Fla-Flu no Maracanã. Bruno. Boa, Roberta. E o jogo é importante para o Fluminense também, claro. Talvez até mais, se a gente fala sobre o Flu
Já. E aí, assim, a gente vendo ali, né? Poxa, desfalques. Olha o peso dos desfalques. Gerson, Pulgar, De La Cruz não estão relacionados. Aí você olha o time que vai entrar em campo, Dom. Parece até que eles estão relacionados. Meio de campo pode ter o Léo Ortiz, o Alan e o Alcaraz. Olha o valor desse meio de campo, quanto o Flamengo investiu nesses 3 jogadores. Alcaraz é a contratação mais cara da história. Não é? Então... E o Alan, na temporada passada, foi também, né, um valor altíssimo pago para o Flamengo, pro Atlético. O Léo Ortiz, que a gente estava falando até em chegar à seleção brasileira, em jogar na seleção. E quando a gente falar de desfalques, a gente tem que olhar para o outro lado também. O Fluminense vai ter baixas importantes e um Flamengo que tem dado resposta. Ok, tem muitos jogadores, como a gente viu, como o Roberta trouxe, esses desfalques muito por conta da data FIFA, mas tem muitos jogadores também que não estiveram e que estiveram nesse período de preparação para essa partida de um clássico que é muito pesado também. A gente está falando, lógico, o foco do Flamengo é na Copa do Brasil, mas naquela conversa, o Fortaleza ainda é candidato ao título? Ainda é candidato. O Flamengo, para mim, corre por fora. Claro que sim. Então, assim, não dá para descartar, de repente, uma sequência ganhando um clássico desse tamanho e para o Fluminense nem se fale a luta contra o rebaixamento. Então, para mim, pesa para os dois lados. Não só a agenda positiva que o clássico, uma vitória, pode ser para o Flamengo pensando na Copa do Brasil. Não. Acho que até cogitando ele numa situação de... Será que dá para entrar nessa briga pelo título? Eu não descarto o Flamengo, não. Até porque nessa conta ali da classificação, ele ainda tem um jogo a menos, Exato. que é difícil, que é contra o Internacional, mas ele tem, é um confronto direto, inclusive, né? Pensando em vaga de Libertadores, mas ele tem uma partida ainda a fazer, Mar. Aí não é um retrovisor agradável, né? Não. Se você tá... Deixa eu chegar. Se você percebe que... Olha, o elenco do Flamengo, olha o que é a história do Flamengo, assim. E o Flamengo tem que se alimentar disso. Da confiança, de recuperação, reta final. Não é o mundo ideal. O mundo ideal é o mundo da estabilidade, de ganhar jogos desde o início, de não passar pelas oscilações que o Flamengo passou e que custou, inclusive, uma eliminação muito parecida com aquela eliminação do Olímpia, a do Peñarol. Sim. Muito parecido. Você consegue traçar paralelos. Mas se recuperou. A mudança de técnico parece estar fazendo bem, muito bem ao ambiente interno. É melhor que ele não cresça. Pensa, se você está na frente, é melhor que ele não cresça. Porque é uma visão no retrovisor que não é muito agradável, não. Mas é o Flamengo. E o que vocês esperam dessa questão do Felipe Luiz em um clássico? É diferente? Para ele pode ser diferente? Pode ter uma reação diferente de comandar o time em um clássico, Dom? Ou não? Ele vai levar como uma partida como todas as outras e até pela experiência recente de campo que ele teve, é tudo normal na vida dele? Eu acredito muito mais nessa segunda hipótese. Lógico que um jogo em si tem um significado muito especial, mas por toda a história que ele já passou, por mais que seja o primeiro clássico dele, acho que as primeiras partidas ali, tendo em vista toda a turbulência que o time vivia, talvez fosse algo mais intenso. Verdade. Sinceramente, acho que até pelo fato de você ter um jogo tão pesado no final de semana, que acaba sendo mais importante, isso também acaba condicionando um pouco o peso desse clássico para o lado do Flamengo, embora, como a gente falou, é importante, até no sonho de uma disputa de Campeonato Brasileiro. O que eu estou ansioso é para ver como essa intensidade do Flamengo, porque é a marca dele, já ficou claro o quanto que esse time vai ter pegado, ele falou, olha, isso de repente... pode ter um risco e eu quero correr esse risco. E você está falando de um período de que boa parte desses jogadores, né, não atuaram na data FIFA. Então, eu imagino um Flamengo de muita intensidade nesse clássico. E o Flamengo, a gente pode dizer que ele preferiu ter, nesse momento, os desfalques para o clássico contra o Fluminense do que contra, porque foi um pedido dele para a CBF a alteração do jogo, né, Marcos? Sim. Eu acho que é cálculo. E eu cálculo pensando mais na final de uma Copa do Brasil. O adversário é quem tiver pela frente. Como é um clássico, talvez até o ambiente interno seja mais quente porque é um clássico. E talvez até isso faça que a concentração fique lá em cima. Sim. Se fosse contra um time de meio de tabela, assim, sem uma história de rivalidade, poderia ser interessante para a gente ver se o time ia manter a concentração que o Felipe exige. Mas não vai dar para a gente avaliar isso. É o Fluminense que vai dar suor na mão, frio na barriga, mas o Felipe está muito acostumado com tudo isso, né? A gente falou, agora há pouco do jogo do Vasco, como talvez tenha faltado um pouco de atenção ou intensidade do Vasco no jogo contra o São Paulo. Se fosse um clássico, não teria tido isso. Exato, eu também acho. A gente não discutiria isso. Porque você já entra ligado contra o jogo. Bom, e ligado vai precisar mais uma vez, claro, estar o Fluminense, não é, Roberta? Porque
O jogo vale muito para o Flu. Assim, me chamou até a atenção, Roberta, de como são poucos ingressos vendidos também para a torcida do Fluminense. Porque o Fluminense vai precisar também do apoio do seu torcedor nessa reta final. Vai precisar muito, Bruno, mas no setor sul, que é o setor dedicado ao Fluminense, apenas 5 mil ingressos foram vendidos até ontem. A gente traz que os setores mistos ali, o leste, também o Maracanã Mais, esses ingressos, eu apurei agora há pouco, estão esgotados. Assim como o setor norte, esse setor é do Flamengo também esgotados. A bilheteria hoje continua aberta, o Fluminense na expectativa do torcedor aparecer por lá para poder empurrar o time, mas a situação está complicada. Nesse setor sul, cabem 23 mil torcedores e só 5 mil ingressos vendidos. Procura muito baixa pelo torcedor do Fluminense, que luta contra o rebaixamento, está em 16º lugar, ali pertinho do Z4, saiu da zona de rebaixamento depois da vitória contra o Cruzeiro, mas a situação ainda é bem desconfortável. Para essa partida, desfalque importante do zagueiro Thiago Silva, não se recuperou das dores no calcanhar, está fora. Então, com isso, o Ignacio, recuperado de lesão, Inácio, deve jogar ali ao lado do Thiago Santos na zaga. Essa, então, a expectativa para essa partida. Marcelo e Keno estão suspensos. E o Fluminense não vem de um bom retrospecto em clássicos. Nos últimos 20 jogos, são apenas 2 vitórias e contra o Flamengo não vence há 8 partidas. Então, o torcedor tricolor fica aí também nessa questão, vamos no jogo, não vamos, por conta de todo esse retrospecto, de toda essa situação, mas é importante nesse momento empurrar o time para se afastar cada vez mais ali da zona de rebaixamento, né, Bruno? É isso aí, Roberta. Eu ia falar que eu precisava da sua ajuda, porque eu entrei numa fria, graças à Letícia aqui das nossas redes sociais, que pediu para eu fazer o cara a cara Fluminense de 2023, Flamengo de 2019. Nossa. O que você acha que aconteceu? O que você acha que acontece comigo neste momento aqui no Instagram? Ofensas, xingamentos, críticas. Eu diria discordâncias. Tá bom. Talvez não tanto cordiais. Tá bom. Tá? Acho que você escolheu um termo mais apropriado. Porque o torcedor... Então é isso, galera. Chegamos a mais um fim de um vídeo aqui no canal, né? Vamos falar um pouquinho sobre essa escalação do Flamengo, né? O Flamengo está escalado da seguinte forma, né? No gol, Rossi, né? Rossi aí vai ser o titular. Não vai ter mais aquela divisão, né, que tinha, né? Nas Copas. Na Copa do Brasil era Matheus Cunha, e no time da Libertadores e Brasileirão Rossi. Não, Rossi agora vai ser, todos os jogos ele vai ser, né, titular, né? E se possivelmente ele tiver um desgaste maior, aí Matheus Cunha entra como titular. Mas o time do Felipe Luiz dá assim, né? Rossi no gol, zaga Fabrício Bruno e Léo Pereira, né? Laterais Wesley e Alexandro, né? Ainda tem Ayrton Lucas, pode entrar no lugar de Alexandro, e no lugar de Wesley pode entrar Varela, mas Varela teve uma luxação no ombro e provavelmente entre aí só no segundo tempo e talvez nem entre. Quem vai fazer a volância em meio de campo é Alan, Léo Ortiz e Alcará, né? Eu preferia, no lugar de Alan, Everton Araújo. Ele entrou muito bem, jogou muito bem nessa posição, né? E poderia ser uma peça fundamental até para valorizar o jogador. Mas provavelmente aí entre Alan, hein? Até para dar uma sequência e dar uma confiança a ele. Vai que ele melhorou aí com o Felipe Luiz, com os treinos, né? Felipe Luiz conseguiu botar ele numa posição melhor, ajudou o futebol dele a crescer, né? Porque na época do Atlético Mineiro ele jogava muito bem. Tanto que o Flamengo contratou ele com um valor muito alto, né? Então ele pode aí render, né? Nesse meio de campo aí, junto com Léo Ortiz e Alcaraz. Já lá na frente, Bruno Henrique, Gabigol e Michael. Lembrando, né, que Platini pode entrar também, né, durante o segundo tempo, no lugar de Michael ou de Bruno Henrique, né, e também tem Arrascaeta, que pode entrar no meio de campo ali também para poder ajudar, né, a manter esse nível aí muito alto. E também tem Matheus Gonçalves, que pode entrar também, ajudando. Ele sempre vem ajudando o Flamengo, joga muito bem, é um jogador aí que vem destacando aí no Flamengo e também vem valorizando o seu passe aí, né? E com certeza ele tem muito a crescer ainda no Mengão. E é isso. Ainda fora outros jogadores que podem entrar ao decorrer dos jogos, que tem muita qualidade, como o Lohan, né? E entre outros. Qual a sua opinião, torcedor? Deixe um comentário pra gente aqui, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.